abrindo Você Bonita de hoje, estava com saudades dela, a gente não combina, mas sempre uma sintonia acontece com a nossa nutricionista, Fernanda Paulucci. Bem-vinda! E hoje a sintonia é do cintinho colorido. Aí, ó, tá vendo? Não é muito legal isso? Ela olhou, entrou no estúdio e falou, Carol, não acredito, toda vez que você vem... Tem alguma coisa que a gente tem em comum aí, ainda que em looks diferentes. A gente brincou, as loiras atacam novamente. As loiras do cinto colorido atacam novamente. Vamos lá. Fê, muito bom esse assunto. Bem-vinda mais uma vez. A mesa tá linda. Tá um aroma aqui que vocês não fazem ideia. A gente vai falar do sal. Porém, não só do malefício que ele traz quando a gente pensa em pressão alta ou coisas diretamente ligadas a isso, que todo mundo já sabe, mas outros problemas que a gente não comenta tanto, né? Isso, outros problemas relacionados ao consumo excessivo do sal. E o mais legal da pauta é que a gente vai falar daqueles alimentos que tem o sal escondido e que muitas vezes você não adiciona o sal convencional na sua comida, mas você tem os beliscos ao longo do dia, né, que são cheios de sódio. E aí, esta quantidade diária, que você já vai contar qual é, podem ultrapassar. Aí a gente acaba ultrapassando. Em geral, o brasileiro ele tem um consumo de 9 a 12 gramas de sal por dia. E a média, lá na frente a gente vai mostrar, é em torno de 5 gramas no máximo, né? Que é uma colher de chá ao longo do dia. Nossa, uma colher de chá é pouco, né? É pouquinho, se você parar para pensar. Sem né? dúvida. E as pessoas têm esse consumo aí de 12 gramas, mais ou menos, durante o dia. Então, hoje, além de eu mostrar a diferença entre o sal, por que um sal é bom e por que o outro sal não é bom, eu trouxe também outros temperos para mostrar para vocês, né, que a gente pode substituir. Eles podem salgar a receita sendo temperos, né? É, isso. Então, hoje eu vou falar aqui do sal, o cloreto de sódio, que é a base do sal, né, a composição do sal, ele está em todos os tipos de sal. A diferença é, um sal marinho, eles desidratam essa água e sobra cloreto de sódio e outros minerais. E é por isso que o sal marinho, ele é mais saudável do que o sal refinado. O sal refinado, ele leva alguns compostos químicos ácidos, né, que tornam o produto não muito benéfico ao nosso organismo. E aí ele fica um sal muito pobrinho, sem esses outros minerais que são também muito importantes. Então, já uma primeira comparação. Além da questão do cloreto de sódio, que a gente deve se preocupar com a quantidade dele, que aí está a questão do consumo, o sal refinado tem ainda uma qualidade inferior ao sal marinho. Quem é o sal marinho? É o sal rosa, o sal negro, o vermelho, a flor de sal, o sal grosso convencional, todos eles são considerados sal do tipo marinho. É que eles são de regiões diferentes e a coloração dele vai depender de algum perfil de mineral a mais. Entendi. Então acaba puxando. Então o rosa, o vermelho acaba puxando mais porque tem mais ferro, por exemplo. Agora, a diferença de preço tá aí então, porque quando você diz que um sal grosso é considerado marinho e o flor de sal também é considerado marinho, mas quando a gente vai comprar, o preço é bem diferente. O preço é bem diferente. O flor de sal, ele é mais gourmet. Tá? O sal marinho, ele é aquele sal bruto. O grosso mesmo. O grosso mesmo. Churrasco, enfim. Exatamente. Então ele é um sal mais bruto, ele não sofreu refinação, então ele costuma custar um pouco mais barato. E conforme vem de outras regiões, aí ele custa mais caro também. Entendi. O fato da gente colocar, por exemplo, num saleirinho que tenha o moedor, né? Você coloca um sal grosso, então, que o custo dele é mais baixo. Super baixo. Você pode moer... E você usa ele dentro do moedor. Então, não necessariamente precisa, né, ter palpitação, porque a gente está mostrando outros tipos de sal e a gente sabe que tem um custo maior. Então, é só colocar no moedor o sal grosso, que já funciona. Legal. Vamos começar com, então, uma imagem que as meninas separaram com alguns alertas pra gente seguir. Espero perguntinha de vocês ao vivo no @VocêBonitaTV. Olha lá. Aí, então, a gente tem os alertas do que você vai dizer que pode ser perigoso para a nossa saúde, o excesso deste sal. A retenção aumenta o peso na balança, número 1. Aumento da sede e escolha por bebidas doces ou alcoólicas.
Alimentos ricos em sódio geralmente são ricos em energia, então Alto índice glicêmico. alto índice glicêmico, interessante. Sódio desregula o metabolismo energético. Então ele te dá mais fome, faz você comer um pouquinho mais. Ah, é? É. Modifica a microbiota intestinal. Isso, a gente acaba matando mais os lactobacilos, que são protetores, acaba proliferando mais bactérias nocivas e aí a gente acaba ganhando peso e tendo uma maior inflamação corporal por essa mudança do microbioma. Olha que interessante. E o tipo de iodação do sal pode sobrecarregar a função tiroidiana. Porque aqui no Brasil todos os sais, eles são iodados. Só que você pode colocar um tipo de iodo, né, um formato de iodo ou um formato menos tóxico. Tá. Então, quando é iodato, ele tem um formato mais tóxico para o nosso organismo. Quando é o iodeto, ele é menos tóxico. Então, quando pegar um sal, fazer a leitura do rótulo e dar preferência para o que é com iodeto. Iodeto. Iodeto Tá. de potássio. E o sal light? O sal light, ele não tem o sódio, então ele é o cloreto de potássio. Ele salga menos, ele tem um sabor meio residual, então ele não é tão atrativo. E aí no final, como ele salga menos, você acaba colocando mais. Entendi. Então acaba não tendo o mesmo benefício. O ideal é usar realmente os tipos de sal marinho, Tá. né? São sal grosso, usar no moedor. E aí a estratégia que a gente faz para não utilizar muito sal é usar as especiarias. Então, tudo que vocês forem preparar, dá preferência a usar as pimentas frescas ou as pimentas secas também, Tá. junto do moedor. Né? Utilizar as ervas, então dá para fazer o sal de ervas, que você mistura duas partes de sal para duas partes de cada erva que você gosta, erva seca. Quais são as suas sugestões aí? Então aqui tem o alecrim, tem o chimichurri, tem o orégano, tem a salsa, mas você pode misturar com o açafrão da terra, por exemplo, com uma noz moscada e com as pimentas, pimenta Tá. vermelha, preta, no saleiro. E põe tudo ali naquele saleiro com moedor. Então o investimento maior vai ser até num potinho desse, que muitas vezes pode custar mais caro que o sal, mas que você vai ter. Às vezes não, Pra às sempre. vezes é baratinho o moedorzinho. É. Às vezes Então, é vamos fazer. baratinho. Agora a gente está com uma pesquisa, a gente tem tempo de fazer uma pesquisa ampla pela internet, então fica a dica de montar tudo dentro Isso. desse saleirinho com moedor. Vamos agora, parte importante da nossa pauta, conhecer o sal escondido nos alimentos. Ah, é. Olha lá que legal. As meninas já separaram então aqui. Então vamos olhar. Vamos lá. Primeiro, laticínios. Então os laticínios são ricos em sódio, os pães de panificação, então o pãozinho francês convencional. As bolachas, todas as bolachas, elas têm um conservante natural que é o sódio, até para regular o doce, né? Então, quando você come uma coisa muito doce, você enjoa. Quando você põe o sal, você come mais. Entendi. Então, os melhores doces vão aquela pitada de sal. Tá. As cream crackers ou biscoito de polvilho, né? As bolachas recheadas, porque o próprio recheio também leva a isso. Todos os enlatados acabam tendo sódio para conservar. Os molhos de tomate, fiquem muito atentos aos molhos de tomate, porque agora tem até glutamato monossódico Não. e lá está a molécula de sódio. As maioneses prontas, margarinas, sopas instantâneas, tudo que o povo gosta de comprar para facilitar a vida. Tá. Tem também, falei do polvilho, dos salgadinhos convencionais, pipoca de micro-ondas. Tem Então muita, compra né? o milho e faz a sua pipoca. Os adoçantes, então a sacarina sódica, por exemplo. Tá. Todos os adoçantes, Fê? Não, nem todos. Tá. Só alguns sintéticos que não fazem bem. Temperos prontos, então dê preferência sempre para as ervas, para as especiarias e nunca os temperos prontos. Cuidado com o molho shoyu. Tem já alguns produtos sem o glutamato, mas ele ainda tem uma quantidade de sódio considerável. Todos os congelados vão muito sódio. Puxa. Então, na quarentena, todo mundo comprou um monte de congelado para ajudar. Refrigerantes, gente, isso a Tem carga muito, de né? sódio é um absurdo. Os chás prontos, aqueles de caixinha, e os embutidos. Bem, o todos salame, presunto, peito de peru, linguicinha. Tudo tem. E aí, sua compra, né, faz parte de tudo isso, você vai consumir muito mais sódio até do que eu comentei, que é 9 a 12 gramas. Você acaba excedendo muito mais. Porque o 9 graminhas, vai um pouco menos, a gente colocaria numa salada para temperar ou no franguinho, na carne, enfim, na comida do dia a dia, né?
E esses embutidos estão em outros horários que não nessas refeições do dia mesmo, as refeições grandes do dia. Faz sentido. Agora, uma pergunta importante. A gente não tem nenhum rótulo aqui. Como é que a gente lê o rótulo do sódio? Até quanto a gente entende que aquele produto tem um sódio escondido? Então, vamos falar de um queijo cottage, por exemplo, que tem baixa caloria e tudo mais. Tem uns que tem muito mais sódio do que outros, que eu já reparo nisso há muito tempo. O que a gente considera, então, adequado, porque também não dá para ver na bolha? Tem que olhar o percentual, o quanto representa de sódio no percentual total daquele rótulo. Tá. Então tem que ser o percentual mais baixo. Pensa que em 100 gramas de sal a gente tem em torno aí, varia de 270 a 480 mais ou menos miligramas de sódio. Tá. Isso em 100 gramas de sal. Então, imagina que se um produto tem 100 miligramas de sódio, 3.000 miligramas de sódio, que eu já vi que são os produtos congelados. Né? É bastante. Então, veja o percentual relacionado ao 100% do rótulo dos alimentos. Tá, e fazer uma comparação entre as marcas também pode ser efetivo. Isso. Não tem muito jeito, né? A gente só acaba conhecendo aquele que tem menos, a gente olhar quase tudo. Buscar os alimentos que estão na feira. É esse o lance. Tentar comprar as coisas menos empacotadas possíveis, porque o sal ele é um conservante natural. Não tem jeito. Então eles acabam colocando em muitos produtos. E esses daqui você trouxe para dizer que também podem ser? Também pode ser ótima opção de tempero. Então também dá para a gente fazer um tempero pronto caseiro, que é a base de cebola, alho e alho poró, bate tudo. E aí você coloca no congelador e vai usando diariamente para fazer o refogado do arroz, por exemplo, do feijão. O alho poró tempera muito, né? De peixes, de frango, por exemplo. Então dá para fazer tanto o sal de mesa com ervas, quanto o tempero caseiro para fazer cocção. E aí no final você só dá aquela pitadinha do sal. E aqui, Fê, aliás, esse aqui é o tomilho, né? Isso. Você deixa um pouquinho lá para eu botar na minha salada? Pode ficar. Ai, que delícia esse cheiro. Eu trouxe as ervas também como uma forma da gente aromatizar o alimento. Então, quanto mais especiaria e erva você carregar, menos sal você vai sentir a necessidade para dar sabor no alimento. Um molho de tomate, se colocar salve e o manjericão... Você vai usar muito pouco sal. Gente, mas como isso é bom. Então, sempre usar todos esses temperos naturais. Maravilhoso. Evitar os caldos, caldo de legumes, caldo de carne, faz o próprio caldo em casa, que é com vegetais ou com a carne. Tudo isso a gente minimiza, né, as quantidades de sódio e você acaba não ultrapassando. De qualquer forma, até para a gente caminhar pro final, é o seguinte: a água é extremamente importante, está diretamente ligada. Então, quando você disse que foi o primeiro item ali, de aumentar a retenção de líquido, que aumenta o peso na balança, como é que a gente pode também equilibrar tudo isso com a água? Ou a gente não equilibra nada, se comer muito sal não vai dar certo nem com a água. Quando você come muito sal, como ele é tóxico, o excesso, né, vai sobrecarregar o meu rim, o corpo inteligente puxa a água para a gente super diluir e dar tempo para esse rim ir trabalhando para tentar eliminar ou através do nosso suor. Tá. Então, naturalmente, ele vai puxar essa água. Entendi. Então, não tem como você barrar esse mecanismo. Algumas pessoas vão fazer esse processo de uma forma mais intensa. Tá. E quando faz esse processo de uma forma mais intensa, são aquelas pessoas que às vezes se aplica 30 dias ou 15 dias num plano alimentar saudável, ela perde 4 a 5 quilos de água. Entendi. Não é de gordura. Tá, perfeito. Mas suar, então, é positivo, desde que não seja algo que você, enfim... vou ficar 5 horas dentro da sauna para ficar suando. Não é nesse sentido. Mas, assim, o suor da atividade física, isso é um fator compensatório. O suor, ele é benéfico. O que acontece é que quando eu suo, eu não vou perder só sódio, eu vou perder outros minerais importantes. Tá. Então, eu acabo tendo um desbalanço. Então, eu prefiro nem entrar no quesito suor. Tá bom. Prefiro deixar bem claro assim, não consumam o excesso, porque não existe coisas que eu possa fazer para eliminar esse sódio do meu organismo. Não vamos complicar. Porque senão você começa, se eu falo, isso aqui as Entendi. Pessoas acham que tem que ficar lá na sauna. E não é assim. É que você me conhece, né? Aí a pessoa já cria aqui, mas você come né? saudável. Vamos pra perguntinha do público, olha lá na tela. Obrigada, Alice. Um beijo pra você. Eu prefiro usar pimenta do reino do que o sal para temperar salada. É ruim? Não pode usar.
Pode usar. Outras opções que a gente pode temperar a salada é o gengibre ralado, as raspas de limão, o alho. Então tem gente que às vezes dá uma raladinha, dá uma leve tostada e joga por cima da salada. Então são opções também para dar sabor. Esses temperos em pó, legal? Qual? Alho, cebola em pó? O que acontece é que quando você usa ele em pó, você tem um pouco do aroma, mas você não tem os micronutrientes, os fitoquímicos que esses bulbos trazem para o nosso organismo. Tá. E eles trabalham muito a nossa imunidade, né? Parte de detoxificação. Então aproveitem para usar ele mais in natura mesmo. Legal. E vamos para mais perguntinha. Quem escreveu para a gente ver. na tela? Obrigada, Herbert. Um beijo para você. O refrigerante tem sal. E a água com gás tem sal também? A água com gás tem sim um teorzinho de sódio, acaba tendo, mas ela tem os carbonatos que também não são legais. Então, desde o excesso de sal quanto o carbonato, ele propicia uma acidificação do nosso pH sanguíneo e um maior estresse oxidativo. Então, prefiram sempre a água com limão. E antes de vez da em quando, refeição. só um pouquinho ali, às vezes para matar uma vontade, porque ela dá um prazerzinho, né? A água com gás. Bom, pelo menos eu adoro água com gás. Então, assim, não pode matar a sede com ela, mas pode eventualmente ser não tem problema. Quem não acompanhamento. tem refluxo, não tem problema nenhum. Última perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Rô, um beijo. Pode bater o sal grosso no liquidificador? Pode sim, pode bater o sal grosso no liquidificador e bater as ervas, como eu falei. E aí você só coloca num saleiro convencional se a pessoa não tiver o moedor. Tá. E aí vai puxando com a espátula e aí ele vai ficando mais refinado. Entendi. E aí fica fácil para as pessoas utilizarem em casa. Muito legal, arrasou mais uma vez nossa nutricionista Fernanda Paulucci. Obrigada, Fê. Depois vocês compartilhem essa pauta que estará lá no YouTube, que a mesa tá muito bonita, o perfume maravilhoso, investir nas ervas realmente faz toda a diferença. Vai lá no Insta para segui-la, @fernandapaulucci.nutri, @fernandapaulucci.nutri. Vou deixar um telefone de contato para vocês do consultório, 3884-7612, 3884-7612. Vocês já encontram o trabalho dela. Um beijo, irmãs de cinto. Beijo até.